Boa noite, meus irmãos. Sejam bem-vindos. Que a paz do Mestre Jesus possa nos envolver a todos neste dia de muita alegria, em que teremos a oportunidade, mais uma vez, de trazer alguns comentários em torno do Evangelho de Jesus, levando até os lares de todos aqueles que estão ligados neste momento um pouco, não é, destas ideias para facilitar as nossas reflexões. Então, vamos fazer aqui o compartilhamento do nosso material para que possamos, assim, desenvolver as ideias que preparamos para a noite de hoje. Estamos finalizando o capítulo 28. É um capítulo que tem uma peculiaridade muito grande, porque durante um grande período de tempo, nós não estudávamos dentro do processo de estudos que fazíamos do Evangelho segundo o Espiritismo. Até que um dia o nosso irmão João Ramos nos chamou a atenção para a importância deste capítulo. E desde então, ele se incorporou aos estudos que são feitos de o Evangelho dentro desse processo metódico que a nossa casa realiza de estudos semanalmente, envolvendo e chamando todos nós à participação destas reflexões. E durante esse mês, nós tivemos aí apresentações que foram feitas. Por exemplo, o Américo começou o capítulo apresentando a parte do preâmbulo, aquela parte introdutória, falando o porquê do preâmbulo que Kardec colocou dentro dessa estrutura. Na semana seguinte, nós tivemos uma apresentação da Andréia, que falou sobre a oração dominical, desenvolvendo com muita pertinência todas as ideias e caminhando frase por frase de o Pai Nosso. A semana passada nós tivemos a oportunidade de ouvir o Márcio, que falou alguns aspectos, mas tendo como foco ali a ideia dos anjos guardiães, desenvolveu também, trazendo-nos palavras, informações que foram muito, mas muito pertinentes. Então, nós não vamos ficar repetindo tudo aquilo que foi já dito. E foi muito bem dito. Vamos procurar trazer algumas outras coisas que possam nos auxiliar na completude dessas ideias que já foram apresentadas aí pelos nossos irmãos nas semanas anteriores. Na terceira parte de O Livro dos Espíritos, tratando da lei da adoração, os espíritos, respondendo a Kardec, desenvolvem ali algumas ideias a respeito da prece, que eu vou trazer aqui rapidamente só para focalizar. Eles dizem que a prece é um ato de adoração a Deus. Quando fazemos a prece, nós estamos buscando adorar a Deus. Quando oramos a Deus, nós estamos buscando pensar nele, pensar em Deus. Buscamos uma aproximação de Deus. Vejam as colocações que foram feitas pelos Espíritos. É pôr-se em comunicação com Ele. Nós já vimos isso em capítulos anteriores, que quando nós oramos, os nossos pensamentos chegam até Deus por meio dos bons espíritos. Portanto, esse momento de oração é um momento de comunicação que estabelecemos com Deus, o nosso Pai. Dizem também os Espíritos em O Livro dos Espíritos, nessa terceira parte, tratando da lei da adoração, que a prece ela tem benefícios. Ela torna o homem melhor. E quem de nós não quer ser melhor? Melhorar, transformarmos-nos, esse é o grande objetivo que todos nós devemos ter.
E temos que procurar mecanismos para fazer essa realização. E a prece é um dos instrumentos que nós possuímos e que nos permite, então, conseguir forças, energias, mecanismos e procedimentos para atingir essa nossa melhora. Vejam, a prece, ela chama os bons espíritos. Meus irmãos, como é importante a presença dos bons espíritos junto a nós. Porque eles vêm secundar os nossos interesses, as nossas boas intenções, auxiliam-nos afastando os espíritos que muitas vezes procuram nos prejudicar, dão-nos força, ânimo, boas ideias. Então, a prece é um mecanismo que favorece essa ação, dá-nos força para suportar as provas. Sabemos todos nós, e o capítulo 3º de O Evangelho segundo o Espiritismo deixa claro que nós vivemos num mundo de expiação e provas. Processo que está em fase de transformação, mas ainda temos a necessidade de superar, convivendo com essas provas que são necessárias efetivamente ao desenvolvimento das nossas forças, do nosso equilíbrio e do nosso progresso. Mas, para a gente entender um pouco mais dessas coisas, eu fui buscar nas obras de André Luiz, efeito das preces na obra de André Luiz. Nós não vamos desenvolver porque o nosso tempo efetivamente não permite, mas é para chamar uma atenção, e principalmente aqueles que não conhecem, penetrar nessas obras e verificar o que é que pode ser tirado de benefício em termos da ação, do efeito da prece. E nós vamos mostrar aqui situações que são diferentes umas das outras. Uma que é emblemática, e dificilmente alguém que tenha lido essa obra, Os Mensageiros, não se recorda desta prece. Comenta André Luiz a prece de Ismália. E o que eu chamo a atenção de vocês, e por isso peço que aqueles que não conhecem, que possam fazer uma leitura, é para entender o campo, a vibração, o magnetismo que envolve esse momento em que Ismália realizava essa prece. E André Luiz comenta isso, olha, seguíamos a rogativa, frase por frase, atendendo à recomendação do nosso orientador, que aconselhou repetir em pensamento cada expressão, a fim de imprimir o máximo ritmo e harmonia ao verbo, ao som e à ideia numa só vibração. E vejam aí, todos pensando numa mesma ideia, a comunhão de pensamentos. A força que se aumentava nesse processo. E aí André Luiz descreve um quadro espiritual que é algo de uma beleza, que eu não vou entrar nesse detalhe, porque quem não conhece terá a oportunidade de ler lá em Os Mensageiros. Mas vamos mais um pouquinho. Ainda sobre os efeitos da prece, existe uma que todos, de alguma forma, já leram. Lá em Nosso Lar, é a súplica de André Luiz. Depois daquele longo período de 8 anos no umbral, de dor, de sofrimento, de sentir ali a agrura daquela estação dolorosa, André Luiz então se curva sentindo que existia algo acima dele. E ele então em súplica pedia ao Supremo Autor da natureza, me estendesse mãos paternais, então a amargurosa emergência. E quem já leu a obra conhece, automaticamente ao seu lado aparecem, e lá estão os espíritos que o recolhem a nosso lar. A ação da prece, instantaneamente, pedi,
e obtereis. Evidentemente, esse pedir, expressando o sentimento do coração, o desejo sincero. Quem não leu, leia. Ah, esta prece de Eusébio é algo de magnífico. Está lá na obra No Mundo Maior. Calderaro, trabalhando com André Luiz, o leva, então, para assistir a uma palestra, onde mais de 1.200 estudantes participam naquele momento. E Calderaro descreve que 80% daqueles participantes são encarnados, libertos pelo sono. E Calderaro, então, desenvolve uma prece na abertura daquela atividade, que André Luiz, então, faz a descrição da ação espiritual, dos mecanismos, das energias, as forças, as luzes, o envolvimento, o sentimento que aquela prece faz transformar no coração de todos aqueles que estão envolvidos. A ação da prece, o efeito da prece. Ah, essa outra também, quem já leu a obra Libertação deve se lembrar, é a prece de Gúbio. Gúbio atuando lá nas zonas mais dolorosas, aonde a dor, aonde o sofrimento existe, como uma expressão de um inferno, não aquele inferno eterno, mas daquele local onde espíritos sofrem as agruras daquilo que construíram, sendo muitas vezes vítimas dos próprios algozes que lá atuam. Gúbio, então, atua, agindo e tentando auxiliar Saldanha, que é o perseguidor de Margarida. E naquele momento de prece, de envolvimento, André Luiz descreve uma atmosfera espiritual de uma grandiosidade, de uma luminosidade que envolve aqueles espíritos que ali estão, tocando o Saldanha e agindo num processo de transformação dos seus sentimentos. Quem não leu, olha, meus irmãos, a obra de André Luiz está aí. É algo que todos nós temos que debruçar sobre elas. Mais uma, essa aí é uma prece encarnada. Está lá em Nos Domínios da Mediunidade e é estudado na nossa casa, nos nossos cursos de formação mediúnica 3. É a prece de Cecília, médium, no atendimento de Pedro, o possesso. Naquele atendimento, a médium, a Celina, faz uma prece, exteriorizando do seu coração sentimentos que fazem com que aquele espírito, aquele ser que está ali a receber e se colocando para o atendimento, possa ser atendido totalmente pela espiritualidade. São situações que André Luiz descreve da prece. E os efeitos, vocês, fazendo a leitura, poderão vê-los em toda a sua grandiosidade. Mas nós, infelizmente, aqui não temos tempo para entrar em grandes detalhes, mas para focalizar, chamando a atenção de todos vocês. Agora vejam, no capítulo 28, Allan Kardec fez uma divisão das preces. E como é que nós podemos entender essa divisão? Ah, meus irmãos, eu fui buscar ajuda do nosso amigo Gilson, porque eu gosto muito de como ele faz a divisão de o Evangelho, mostrando a quem devemos amar. Ele parte, então, da estrutura do capítulo 1 ao capítulo 14, mostrando as questões do amor a Deus, o amor a si mesmo e amor ao próximo. Os 4 primeiros capítulos tratam das questões relativas ao nosso amor a Deus, vendo a sua lei, o seu reino, as moradas infinitas da casa do Pai, a justiça. Depois, nós temos os 6 capítulos que tratam do 5º ao 10º, que tratam do amor a si mesmo, falam das aflições, das consolações, da humildade, todas elas ligadas às nossas necessidades. Depois, o amor ao próximo,
que temos, então, esses 8 capítulos que aí estão. E no capítulo 28, meus irmãos, Allan Kardec nos apresenta uma divisão em 5 partes. As preces gerais, as preces por si mesmos, pelos vivos, pelos mortos, pelos doentes e obsedados. Então, vejam, será que existe uma relação que nós vimos aí, desses 4 pontos? Essas preces podem ter uma relação com Deus, com si e com o próximo? Vejamos, meus irmãos. As preces gerais. As preces gerais, ela é um resumo de deveres e é uma demonstração de cada um de nós num desejo, num pedido, numa súplica de aproximação a quem? A Deus nosso Pai. E isso, particularmente, foi tratado muito especialmente no capítulo e na apresentação da Andréia, quando ela falava da oração dominical. Diz-nos o Evangelho nesse ponto que a oração dominical é uma demonstração de fé. Ato de adoração e submissão. A quem? A Deus, o nosso Pai. Pedido das coisas necessárias à vida. Então, quando nós a fazemos, estamos fazendo a Deus, que é o Pai de todos nós, que conhece todas as nossas necessidades, estamos fazendo o pedido às necessidades da nossa própria vida. Princípio de caridade, ela demonstra um princípio de caridade, e a caridade é o caminho que nos levará a Deus. Então, vejam que nós temos uma relação, sim, com a parte relativa ao nosso amor a Deus. Depois nós temos o amor a nós mesmos. E aí estão as preces que nós fazemos por nós mesmos. Depois nós temos as questões que estão ligadas pelos vivos, que são todos aqueles que estão ao nosso derredor, pelos mortos, que são aqueles que desencarnaram e retornaram para o mundo espiritual, pelos doentes e obsediados. Então nós temos uma relação aí idêntica. Quando nós utilizamos as preces que Kardec nos orienta no capítulo 28, estamos também trabalhando nas relações com Deus, conosco mesmo e com o nosso próximo. E Kardec ainda comenta que é uma aplicação dos princípios da moral evangélica, o que está sendo apresentado neste capítulo. Um complemento aos ditados deles, os espíritos, relativo aos deveres para com Deus e para com o próximo. Então vejam a relação, a coerência que existe entre toda a obra de O Evangelho segundo o Espiritismo. E Kardec também destaca aí nessa obra a questão do prefácio, que foi um estudo apresentado na nossa primeira reunião, falando do propósito desse prefácio. Olha como Kardec era cuidadoso com tudo aquilo que ele fazia. E ele diz que o prefácio existe para chamar a atenção sobre o objeto de cada prece, tornando-a mais compreensível, facilitando para todos aqueles que tiverem a necessidade de dela utilizarem. E o Espiritismo, ele reconhece como boa todas as preces, todos os cultos quando ditas de coração e não somente de lábios. A doutrina espírita reconhece todas as religiões, todos os cultos, respeita porque sabe que o mais importante é aquilo que vem do nosso coração e que expressa o nosso sentimento. E São Paulo comenta que a condição essencial da prece é ser inteligível, a fim de que possa falar ao nosso espírito. Mas, meus irmãos, dentro de tudo isso que nós vimos, dessas explicações, dessas relações, nós podemos, no nosso dia a dia, verificar que nós temos aplicações diretas da prece. E vamos ver isto agora. Por exemplo, a ação da prece nas relações humanas.
como nós podemos utilizar a prece nas relações humanas, auxiliando os nossos irmãos, vibrando em benefício dos nossos irmãos. Porque olha o que nos dizem os Espíritos, no capítulo 27, quando o pensamento se dirige para algum ser, uma corrente fluídica se estabelece de um ao outro, transmitindo o pensamento como o ar transmite o som. Fazer uma prece é vibrar em sentimento, em pensamento, em benefício de alguém. E se fazemos isso, através dessas correntes do pensamento, nós podemos auxiliar a qualquer pessoa que está na nossa convivência, ou próximo ou distante, porque para o pensamento não existe distância. Vejam que aplicação importante da prece e da potencialidade que ela tem quando emitida do nosso coração, com os nossos sentimentos. Mas não é só isso, meus irmãos. O passe. Existe importância da prece no passe. No passe que nós recebemos, claro que existe. O médium é alguém que sintoniza com o plano espiritual, abrindo a sua mente em prece, numa súplica de receber o apoio, da mesma forma que o paciente, buscando ser auxiliado, criando correntes mentais que o auxiliam, que afastam entidades que são sofredoras, atuando com essa prece, com esse pedido, que é secundado pelos espíritos amigos no seu organismo, agindo diretamente, atuando. Outra aplicação, meus irmãos, a prece agindo na desobsessão, a comunhão de pensamentos ligado com o objetivo de atender os nossos irmãos sofredores. Isso é prece. É a aplicação direta da prece no dia a dia, nas nossas atividades, médiuns, pacientes, grupos de prece, todos ligados num conjunto de vibrações para atender necessidades, afastar espíritos, gerar benefícios a tantos que necessitam desta assistência. Isso é ação da prece. E essa, meus irmãos, que é o culto do Evangelho no lar. E isso não se restringe a uma leitura do Evangelho, porque neste momento de comunhão de pensamentos, de ligação com o plano espiritual, nós estamos atraindo correntes mentais pelos nossos pensamentos e sentimentos, bons espíritos que vêm secundar, nos assistir, nos amparar e nos fortalecer, ao mesmo tempo também que criam campos de proteção, afastando entidades e gerando equilíbrio e paz. Isso é a ação da prece agindo em nosso benefício e no equilíbrio do nosso lar. Quanta coisa, meus irmãos, a prece não pode fazer. E nós temos ainda, e que é desenvolvido neste capítulo, a ação dos anjos guardiães, que nós não podemos nos esquecer, que desempenham um papel importante como um pai em relação ao seu filho, conforme nós encontramos no próprio Evangelho. Ele tem a tarefa de nos conduzir pelo caminho do bem, nos assistir, nos amparar. E, meus irmãos, em o Evangelho, em o Livro dos Espíritos, nós temos ali São Luís e Santo Agostinho trazendo algumas informações a respeito deste importante auxílio que temos também. E dizem São Luís e Santo Agostinho, relativamente aos anjos guardiães: eles se acham ao nosso lado, vejam, por ordem de Deus. É Deus que atua permitindo a assistência desses espíritos. E diz mais: estabelecei entre eles e vós essa terna intimidade que reina entre os melhores amigos. Como é bom estar na convivência de um amigo. Vamos estreitar esses laços com os nossos anjos guardiães.
não receieis fatigar-nos com as vossas perguntas. Ao contrário, procurai estar sempre em relação conosco. E finalizando, meus irmãos, nós não podemos deixar de chamar a atenção. A prece é uma forma de contato, de aproximação com Deus, o nosso Pai. Mas a melhor forma de adorar a Deus, segundo nos dizem os Espíritos, ainda é: se Deus é amor, não há como adorá-lo senão amando-nos uns aos outros, que é o grande pedido, o grande chamamento que o Evangelho nos faz. Que Jesus nos abençoe, nos ampare e nos fortaleça a todos.